Amigas e amigos, Jeffrey Epstein sai do túmulo para amedrontar Trump no escândalo sexual envolvendo ele com garotas menores de idade. Tudo começou em 2010, quando um paparazzi fotografou o príncipe Andrew saindo junto com Epstein de uma casa em Nova York onde estavam garotas menores de idade. 9 anos depois, o assunto estoura na imprensa de Londres, com a manchete: Príncipe Andrew e Jeffrey Epstein são acusados por escrava sexual. Virginia Roberts Giuffre denuncia que em 2015, quando tinha 17 anos, fez sexo com o príncipe Andrew em 3 ocasiões distintas. Em Nova York, Epstein é preso pelo FBI e semanas depois é encontrado morto por aparente suicídio. Ele foi suicidado na cela do Centro Correcional Metropolitan, em Londres. O cerco se aperta em torno do príncipe diante de provas robustas de sua participação na pedofilia junto com Epstein. Andrew dá uma entrevista à BBC, mas não convence, e é repudiado pela população. Ele é destituído pela coroa britânica e perde o título de Duque de York. E agora Epstein sai do túmulo para assustar Trump. Vamos ver o vídeo do UOL. Mari, queria aproveitar contigo e falar sobre o caso Jeffrey Epstein, que alegou o Epstein que o presidente dos Estados Unidos, o Trump, sabia de suas condutas e que certa vez Trump passou horas na casa dele com uma vítima de abuso, segundo e-mails publicados pelo Congresso ou por congressistas dos Estados Unidos nessa quarta-feira. Segundo os democratas, os e-mails levantam novas dúvidas sobre a relação entre Trump e Epstein, Mari. Pois é, Diego, e olha só, não é exagero dizer que isso aí de fato é uma bomba, viu? A gente pode colocar o tarifaço, o shutdown, né, o fechamento do governo, as questões de imigração, a Venezuela, nada disso desgasta tanto o presidente Trump quanto o caso Epstein. Então, só para rememorar, que caso é esse? O Epstein era um bilionário, um financista, que tinha muitas conexões em Hollywood com políticos, enfim, inclusive ele emprestava seu jatinho para grandes empresários, os políticos, né? O Bill Clinton frequentava a casa dele, ele dava grandes festas, era um sujeito muito conectado, e aí descobre-se que ele é também um dos maiores traficantes sexuais dos Estados Unidos, um escândalo gigantesco que incluía não só mulheres vulneráveis, como menores de idade, crianças, adolescentes e crianças que o Epstein agenciava, inclusive, e que participavam dessas festas super bem frequentadas. Então, quando ele é preso, é um grande escândalo, e o Epstein era amigo do Trump, eles eram próximos. O Trump já disse que essa amizade acabou antes mesmo que ele fosse preso, mas sempre houve questões sobre quais seriam as ligações entre Epstein e Trump. O Epstein é preso e antes que ele fosse julgado e provavelmente condenado, porque as provas eram vastas, ele teria se suicidado na cadeia, Diego. Em 2019, ele é encontrado enforcado numa cadeia, num caso muito estranho, porque era uma cadeia cheia de câmeras, enfim, as cadeias americanas são super vigiadas, inclusive para impedir esse tipo de coisa, para impedir que algum dos prisioneiros se suicide. E no caso, isso aconteceu com Epstein. E aí o Trump sempre fez campanha mobilizando a base maga dele, né, o movimento Make America Great Again, que é muito conservador e que inclusive tem horror à questão, a pedofilia, por exemplo, é uma coisa que sempre os mobiliza. Enfim, é um tema, né, tem um tema de pânico moral, né, de a pauta de segurança pública, enfim. O Trump prometia abrir os arquivos do caso Epstein, né, que acabaram, enfim, fechados depois da morte dele. E esses arquivos deveriam ter uma lista de centenas de nomes de envolvidos no caso Epstein. Muita gente que, enfim, ele acabou acusando antes mesmo de morrer, ou que ele conectou aos crimes que ele cometeu, enfim.
Havia essa expectativa. E aí, quando o Trump ganha, então, começa a haver uma grande pressão para que ele realmente abra esses documentos, e o Trump muda de ideia. Ele começa a dizer que não é o caso de abrir, que não vai abrir nada, que, enfim. E aí isso racha a base conservadora aqui, tanto que o Washington é conhecido como uma cidade bastante democrata, né? E nas ruas da cidade aqui tem sempre protesto político, Diego, mas nada é mais assunto do que o Epstein e o Trump, eles abraçados, assim, são memes colados, enfim, nos muros aqui, e o Trump saiu se dizendo que os democratas estão trazendo esse assunto agora para desviar a atenção do fechamento do governo. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que isso é uma tentativa de tirar o foco das grandes conquistas do presidente Trump, mas a grande verdade é que esse assunto vai voltar, Diego, com força, e muito provavelmente esses arquivos terão que ser abertos ou tornados públicos. E a gente lembra, inclusive, que o Trump está processando o Wall Street Journal, que publicou um desenho que o Trump teria feito como presente de aniversário para o Epstein, que seria o corpo de uma mulher nua. Então, há diversas conexões do Trump com o caso, e a gente ainda vai ouvir muito sobre isso, viu, Diego? Com certeza, a curiosidade é enorme, não é para menos. Mariana Sanches, obrigado pelas informações todas. Beijo grande para você. Bom trabalho em Washington. Eu que agradeço. Um beijo para vocês. Até a próxima. Beijo, tchau. Até, obrigado. No próximo bloco, falaremos sobre um relatório do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que aponta tiros... Epstein morreu, mas continua falando mais do que muitos vivos. Agora vieram à tona e-mails que ele escreve: sim, Trump passou horas na minha casa com Ghislaine Maxwell. Ghislaine era menor de idade na época. O cerco se aperta em torno de Trump. Os republicanos trumpistas fazem de tudo para trancar as portas do Departamento de Justiça. O pedido de impeachment já é dado como certo. Por hoje é só, pessoal. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. E, por favor, compre-me um café. Olá! Nos ajude a lhe dar informação de qualidade e com a melhor apresentação. Se você gosta do nosso trabalho, faça um pequeno Pix para a chave que está no quadro e nos apoie para continuarmos. Obrigado!